Olá, pessoal. Quero compartilhar com vocês aqui algo da palavra, da Bíblia, porque eu sempre, quando entro aqui, eu falo que eu gosto de estudar a Bíblia, de ver as revelações da palavra do Senhor, e porque é muito bom, é muito gostoso a gente sempre ter, essa oportunidade de crescer espiritualmente à luz da palavra de Deus. E eu queria compartilhar com vocês sobre algo assim muito interessante que a gente observa na multiplicação dos pães. Um texto que eu já li várias vezes, já tive a oportunidade de ministrar sobre ele, mas lendo essa porção eu pude perceber como Jesus deu ali para nós uma linguagem profética, para esse tempo de agora, para todos os tempos, melhor dizendo, mas principalmente esse tempo agora, onde nós falamos muito sobre discipulado, não é? Então o texto vai mostrar Jesus realizando um milagre, onde ele realiza no plano material, porque ele sacia a fome material. As pessoas estavam com fome, então ele pega o pão e multiplica esse pão e o peixe. E foi algo assim fenomenal, porque não foram poucas pessoas. Nós estamos falando, o livro fala, a Bíblia fala de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então a gente tem, assim, em termos estatísticos, uma quantidade muito grande de crianças e mulheres. Então a gente pega ali, só foram contados 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Eu penso que esse número talvez tenha dobrado ou mais um pouco que isso. Então, na verdade, nós não tínhamos ali apenas 5.000 homens, O texto mesmo está dizendo 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, nós temos ali talvez um grupo dobrado ou, quem sabe, triplicado, tá certo? Então, Jesus reuniu os discípulos e ali foi uma grande aula, um espetáculo de aula, algo profético para nós no tempo de hoje. Bom, os discípulos estavam conversando com Jesus, estavam contando o que havia acontecido durante o dia, o que eles fizeram e tal, e Jesus, sempre muito atento, querendo saber, das coisas, disse para os discípulos: olha, eu quero ouvir isso daí, mas vamos então para um lugar mais reservado, vamos sair daqui, vamos para uma área de deserto, e ali eu vou poder então conversar com calma com vocês, escutá-los e etc e tal. E eles foram, só que a multidão seguiu, porque quando Jesus caminhava pelas ruas, o povo ia atrás, porque o povo queria milagres, queriam curas, Era um pessoal muito sofredor, muita gente com muitos problemas, muitos até que já tinham buscado em vários lugares. Lembra da mulher do fluxo hemorrágico, que a Bíblia fala que ela havia, despendido todo o seu dinheiro e não tinha resolvido o seu problema? Então, eram pessoas desse tipo, pessoas com problemas assim complicadíssimos, que já tinham buscado em todos os lugares e não tinham encontrado solução. Como hoje em nosso século, Hoje, em nosso tempo, tem pessoas também com situações que já foram aqui e ali e tal. Muitas das vezes eu escuto isso, a pessoa, ela diz assim, eu já fui em todos os lugares, hoje eu vou entrar nessa igreja, é o último lugar que eu vou. E graças a Deus é mesmo. Por quê? Porque ali ela encontra Jesus, encontra a palavra, encontra a revelação, encontra o milagre, e dali ela não sai nunca mais. Ela não precisa ir para outro. Então, me parece que os problemas se repetem, Aquilo que Jesus proferiu lá no passado parece tão real hoje. Pessoas ainda famintas do pão material e, sobretudo, pessoas famintas de um alimento espiritual. Bom, então Jesus vai para esse lugar deserto, e ali o povo foi também. E Jesus conversando com os discípulos, e os discípulos então, já quase no final do dia, eles percebem que a noite estava se aproximando. E os discípulos então chegam para Jesus e comentam: mestre,
Tem muita gente, esse povo está com fome. A gente tem que despedir essa multidão. Quem sabe ainda dê tempo, eles estejam indo para as aldeias vizinhas, as cidades vizinhas e consigam comprar alimento para comer. Ou agasalho para se agasalhar. E Jesus então olha para os discípulos. E ali começa o desafio profético para todas as gerações. Jesus então ele diz assim: dá-lhe voz de comer. E os discípulos se espantaram, porque era muita gente. Não tinha comida ali para aquele povo todo. Mas Jesus já estava falando profeticamente, uma linguagem sobrenatural. Ele iria realizar um milagre, mas que nas entrelinhas ele estava falando algo sobrenatural para todos os tempos. E Jesus então pergunta: alguém trouxe alguma coisa? Alguém tem alguma coisa aí e tal? E aí pergunta daqui e dali, alguém se manifesta: eu tenho 5 pães, 2 peixes. E os discípulos ficam assustados: mas o que é isso para essa multidão? E Jesus então pede que eles organizem grupos de 50 e 50 e tal, pede que eles se assentem. Eles se assentaram, mas os discípulos ainda, talvez, muito preocupados. O que vai sair disso? Será o quê? Mas obedeceram. Isso é muito importante, obedecer. Por quê? Porque primeiro a obediência, depois o milagre. Primeiro a obediência, depois o milagre. Eles obedeceram, não questionaram. Fez como Jesus mandou. Jesus agora pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, ergue as mãos ao céu, agradece, unge, consagra, fala com o Pai. E agora volta de novo a olhar aos discípulos. E diz assim: pode servir. O milagre já aconteceu. E eles começaram a servir. Aquilo ali deve ter dado muito trabalho para eles, né? 12 apenas. E eles então começaram a servir aquela multidão e tal. E eu penso que você já está aí imaginando a dinâmica daquele trabalho todo. Muita gente, crianças, mulheres. Eu quero. E, sabe, e todo mundo se fartaram. Todos se fartaram. Porque depois, isso está registrado na palavra, né? Que depois de tudo, eles foram procurar saber se todos haviam comido. Todos comeram, todos se alimentaram, todos se fartaram. E agora, o que tem? Vamos arrumar isso aí. 12 cestos, sobraram 12 cestos. Linguagem profética, 12 cestos, 12 discípulos. A numeração, os apóstolos. E agora? Jesus está dizendo exatamente isso. O que eu fiz aqui? Eu alimentei a multidão, alimentei materialmente. Mas vocês, com a continuidade da pregação do Evangelho, com o anúncio do Evangelho, propagando que eu sou o pão da vida, o pão que alimenta as multidões famintas, alimenta espiritualmente as multidões famintas. Com esse trabalho que vocês vão fazer, vocês vão dar continuidade. E isso vai passar de geração em geração. Aí a frase: dai-lhe voz de comer, porque vocês têm o pão dentro de vocês. E vocês agora vão anunciar esse evangelho, vão anunciar esse pão que sou eu. Era como se Jesus estivesse dizendo isso. E quando aquela pessoa te procurar, quando aquele amigo te procurar, quando aquela pessoa te seguir, como eles estão me seguindo aqui, não é? Vocês também serão procurados. Pessoas procurarão vocês. Orem por mim, coloca meu nome lá na oração. Ou seja, vocês têm um alimento. Porque eu estou em vocês. E vocês então vão me servir para eles. Então Jesus disse: dá-lhes voz de comer, vocês têm um alimento. Vocês se alimentam de mim, então agora me passem para eles. E essa é a linguagem fabulosa do discipulado. E a gente precisa entender isso, que Jesus fez um milagre lá atrás, um milagre
onde alimentou, saciou a fome material, mas nas entrelinhas ele estava dizendo: eu sou aquele que vou matar a fome espiritual das nações, da humanidade, daquele que sofre, daquele que bate aqui e ali, daquele que busca em todos os lugares e não encontra uma solução. E vocês, meu povo, vocês que abriram o coração para mim, vocês têm um alimento, vocês são como cestos, não é? Assim como os discípulos carregaram lá atrás os cestos e saíram distribuindo. Vocês que me aceitaram, que creem no meu nome, vocês são como cestos espalhados sobre a face da terra. Vocês são como cestos ambulantes que andam nas ruas das cidades, nos hospitais, nas casas, nos lugares, nas igrejas, nas comunidades. Vocês são como cestos e vocês me carregam. Eu sou o pão, que esse pão, ele está em vocês. E vocês agora vão me servir. Dá-lhes voz de comer. Vocês têm o alimento. Palavra poderosa, eu não li isso em comentário bíblico nenhum, eu não escutei isso em lugar nenhum. Isso é revelação de Deus, é revelação do Espírito Santo para nós, nesse tempo agora, não é? Nesse tempo onde as multidões estão aí, as pessoas estão famintas, estão com sede, com fome, não é? Com frio, precisando se aquecer espiritualmente. E o meu povo está espalhado sobre a face da terra, como cestos, cheio de pães. Eu sou o pão da vida. É a palavra de Jesus, é a palavra profética. E nós, então, como aqueles que anunciam a palavra, como aqueles que carregam o pão, nós vamos servir essas pessoas. E aí se cumpre o que Jesus falou lá atrás. Dá-lhes voz de comer. Vocês têm o alimento. Vocês podem fazer isso. Assim como alguém um dia pregou o evangelho para nós, nós agora vamos alimentar, nós agora vamos pregar para outra pessoa, anunciar. É aquele teu amigo da faculdade, é aquela tua colega de trabalho, é aquele teu amigo da rua, é o teu vizinho, é o teu colega de grupo. Você é um cesto. E dentro desse cesto, Jesus está aí. Ofereça o pão, que é Jesus. Alimente outra pessoa. Palavra profética. Que Deus nos abençoe. Eu me sinto assim muito alimentada, muito fortalecida em saber que o Senhor tem confiado, não é, em cada um de nós, colocado obras em nossas mãos para que a gente realize o trabalho, realize a missão. Então, o que Jesus fez lá atrás, Ele continua realizando hoje ainda em nossas vidas. Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém.